Olá a todos, como é que vocês estão por aí? Sou o Matheus, professor de vocês, e hoje nós vamos falar, né? Vamos trabalhar aqui com um texto, né? Seguindo as nossas aulas, nós vamos falar aqui do texto My Wonderful Family. É um texto do nível A1, ok? Que significa que é um texto iniciante, né? Vamos começar aqui então. O que nós vamos fazer com esse texto aqui? Nós vamos traduzi-lo. Vamos lendo em português. E aí, algumas palavras eu vou marcar, imaginando que muitos de vocês talvez não vão conhecer elas, né? Alguns vão saber algumas, mas eu vou anotar aqui as palavras que eu julgo serem as mais importantes aqui desse texto, tá? Para começar aqui, vamos falar desse título, né? My Wonderful Family. Wonderful significa maravilhosa. Essa palavra aqui eu vou anotar. Maravilhosa. Então seria minha família maravilhosa. Pessoal, seguinte, no inglês nós temos uma diferença do português na ordem de pensamento. Essa frase aqui, wonderful, maravilhosa, está dando qualidade, ou seja, adjetivo, family, família aqui, substantivo, tá? Em inglês, geralmente, quando a gente tem um adjetivo junto com o substantivo, quem está dando a qualidade vem antes, né? Diferente do português. No português, geralmente seria o substantivo antes. O substantivo viria antes e depois o adjetivo, né? Seria minha família e depois viria o maravilhosa, né? Então seria minha família maravilhosa. Um detalhe bem relevante da gente falar aqui nesse início, tá? Então guardem isso, porque essa informação é muito relevante. Muitas das vezes, na hora que vocês forem traduzir algo aí, vai ter que inverter, né? Porque a forma de pensar, a ordem de pensamento do inglês para o português é diferente, né? Dito isso, vamos seguir aqui então. Minha família é maravilhosa. I live. Não é I live, tá? Live é substantivo, que significa a live, né, que a gente conhece aí, o ao vivo, mas aqui a gente está falando do verbo. E o verbo vai sempre ser com o som de i, tá? Eu até vou anotar aqui, live, que é morar ou viver, né? Eu vou colocar na forma infinitiva aqui. Eu moro, o in é a preposição, em, o a é um artigo indefinido, né? Uma ou um. Eu moro em uma casa. Esse near aqui eu acho que é interessante a gente anotar também. O near é perto, próximo. Vou colocar aqui perto. Então ficou. Eu moro em uma casa perto das montanhas. Eu tenho dois irmãos e uma irmã. Acho que aqui a gente não precisa de anotar nenhuma palavra. And I was born last. Esse was aqui é o passado do verbo to be, né? É o passado do am, do is e do are. Was. O born dá uma ideia de nascer, mas olha o que acontece aqui, pessoal. Literalmente seria mais ou menos eu fui nascido, ok? Literalmente é isso. Então eu vou anotar as duas aqui. Essas duas juntas, a gente otimizando um pouco a tradução, seria nasci. Então, was born, eu nasci, ok? E o last vai dar uma ideia de último, né? Melhorando um pouquinho a tradução aqui, por último. Então, eu nasci por último. Meu pai aqui não é professor, ok? Professor terminaria em ER. Aqui é o verbo ensina. Por ser na terceira pessoa do singular, a gente acrescentaria o S, né? Vocês lembram disso no presente simples? Tempo 1.2, aqui a gente acrescentaria S, né? Por ser terceira pessoa do singular, he, no caso. E por terminar em CH, a gente vai acabar entrando naquelas exceções lá e adicionar um ES ao invés de só adicionar o S, tá?
Aqui eu vou notar essa palavra. Não é professor. O teaches significa ensina. Meu pai ensina matemática e minha mãe é uma enfermeira em um grande hospital. Acho que enfermeira não precisa anotar, até porque nos exercícios vai aparecer algumas vezes aí, né? Meus irmãos são muito inteligentes, o smart sim, eu acho que é legal a gente anotar. Inteligentes. Então, meus irmãos são muito inteligentes, work hard. Literalmente aqui, trabalham duro, melhorando um pouco essa tradução, é a nossa expressão tipo dão duro, se esforçam, ok? Então, meus irmãos são muito inteligentes e dão duro na escola, certo? Minha irmã é uma garota. Esse nervous aqui não é uma nervosa de tipo que ela fica com raiva à toa, não. É tipo uma garota ansiosa, insegura, vai mais nessa linha. Vamos deixar ansiosa aqui, tá? But, mas, ela é muito kind, gentil. Gentil. Deixa eu dar uma olhada aqui no metade desse texto. Acho que a gente pode ir até o 2 years old, né? Vamos dar uma dividida aqui, senão vai ficar muitas palavras. Vamos seguir aqui então. Minha avó also significa também. Minha avó também mora. Aqui tem o S porque é terceira pessoa do singular, né? No caso seria ela. Por isso que a gente adicionou o S aqui nesse verbo, né? Minha avó também mora, vive, né? With us. Us seria nós, né? With us, conosco. Ela veio, o came aqui é o passado do come. O come significa vir, o came do ano passado veio. Ela veio da Itália quando eu tinha 2 anos de idade. Acho que podemos parar por aqui. Seria mais ou menos aqui a metade do texto, né? Nós anotamos aqui então 3, 6, 9, 12 palavras. Eu sei que alguns de vocês talvez saibam até algumas dessas que eu anotei aqui, outros talvez teriam anotado até um pouco mais, mas aqui acho que é uma média interessante para a gente trabalhar essas 12 palavras por enquanto, tá? Eu vou recortar essa lista e nós vamos tentar fixar, acostumar um pouco mais com esse vocabulário. Vamos lá? Eu vou gravar aqui o áudio, vocês podem acompanhar aí. Wonderful, maravilhosa. Live, morar. Near, perto. Was born, nasci. Last, por último. Teaches, ensina. Smart, inteligentes. Work hard, dão duro. Nervous, ansiosa. Kind, gentil. Also, também. Came, veio. Pessoal, deixa eu só liberar esse áudio aqui. Eu vou colocar mais uma vez, vocês podem acompanhar. Wonderful, maravilhosa. Live, morar. Near, perto. Was born, nasci. Last, por último. Teaches, ensina. Smart, inteligentes. Work hard, dão duro. Nervous, ansiosa. Kind, gentil. Also, também. Came, veio. Pessoal, eu vou dar um minutinho aqui para vocês, que é interessante vocês lerem essa lista em voz alta, tá? Tanto para praticar a pronúncia, quanto meio que para fixar a tradução. Então pode ler da forma que eu li. Wonderful, maravilhosa, live, morar. Eu vou dar uns segundinhos para vocês aí, pra vocês lerem em voz alta, 2 vezes, tá? Vou dar uns segundos aqui. Vocês podem pausar o vídeo no caso, né? E fazer isso, ok?
Eu já vou seguindo aqui. Depois que vocês tiverem lido essa lista duas vezes, aí nós vamos ouvir aqui agora. Vamos lá? Wonderful. Pessoal, importante. Vamos ouvir sem olhar para a lista, tá? Vamos só imaginar. Por caso, fechem os olhos aí para não ter que olhar. Beleza? Para ir acostumando tanto com a pronúncia quanto com a tradução. Isso aqui vai ajudar muito na hora de reler o texto, ok? Vamos lá, sem olhar aqui. Wonderful, maravilhosa. Live, morar. Near, perto. Was born, nasci. Last, por último. Teaches, ensina. Smart, inteligentes. Work hard, dão duro. Nervous, ansiosa. Kind, gentil. Also, também. Came, veio. Pessoal, é interessante ouvir mais uma vez, tá? Acho que o exercício completo, então, vão ser duas vezes a gente ouve acompanhando a lista, duas vezes vocês leem a lista em voz alta e duas vezes a gente ouve sem acompanhar, ok? Eu vou colocar a última vez aqui, nós vamos ouvir sem acompanhar também. Wonderful, maravilhosa. Live, morar. Near, perto. Was born, nasci. Last, por último. Teaches, ensina. Smart, inteligentes. Work hard, dão duro. Nervous, ansiosa. Kind, gentil. Also, também. Came, veio. Muito bem, pessoal. Agora olhando aqui só para essa parte das palavras, né, sem as traduções, o que nós vamos fazer? Vocês vão tentar lembrar aqui as traduções, ok? E aí vocês podem fazer só de cabeça mesmo, né, tentando lembrar aqui. Então, vamos lá, pode pausar o vídeo aí, tentar fazer isso, tá? Tentar ir lembrando as traduções. E aí a ideia é essa. Olhando para cá, vocês tentem lembrar. Wonderful, maravilhosa. Live, morar. Near, perto. Se vocês quiserem escrever também no caderno, é bem interessante. E aí, ao invés de só falar, né, tentarem escrever a tradução, se vocês lembrarem, no caderno. Isso aí também é bacana para testar e ver se vocês estão guardando bem. Vamos supor que aqui tem. Aqui, na verdade, são 12 palavras, né? Vamos supor que vocês ou escreveram aí, ou tentaram de cabeça, e não pegaram pelo menos 8, 9 dessas traduções, repitam o exercício mais uma vez, tá? Se for o caso, retorne no vídeo. É interessante pegar pelo menos, o ideal aqui seria pegar umas 9, pelo menos umas 8 a 9 palavras aqui no início, pelo menos, tá? Se pegar a metade mais ou menos para baixo, é interessante repetir. Ok? Mas eu vou seguir aqui, se for o caso, vocês voltem no vídeo aí, mas eu vou seguir com a aula aqui. Então, uma vez que vocês guardaram bem essa tradução, essas palavras isoladas, e aqui é importante falar com vocês o seguinte: não é legal colocar as traduções em cima das palavras em inglês. Por quê? O cérebro é muito preguiçoso. O cérebro está sempre buscando uma forma de fazer a tarefa da maneira mais rápida possível. Então, quando você coloca a tradução, por exemplo, de house, você escreve aqui em cima casa, inconscientemente o seu cérebro entende o quê? Pô, a tradução tá ali em cima. Para que eu vou guardar isso? Para que eu vou fixar esse vocabulário? E é isso que a gente quer evitar aqui, tá? Então, sempre nós isolamos o vocabulário, estudamos esse vocabulário isolado. É um pouco mais difícil, eu sei, mas a ideia é exatamente essa. E aí, quando a gente for reler o texto, vocês percebem que o texto vai ficando mais fácil, ok? À medida que ele vai ficando tão mais fácil que logo a gente já não está lendo mais um texto A1. O A1 vai ser muito fácil. Aí a gente vai ter que começar a subir o nível. É assim que a gente aumenta o nosso nível, tá? Então vamos lá. Pegamos aqui 12 palavras. A ideia depois é vocês relerem essa parte que a gente já fez. Então vamos lá. Eu moro em uma casa perto das montanhas. Eu tenho dois irmãos e uma irmã e eu nasci por último. Meu pai ensina matemática e minha mãe é uma enfermeira em um grande hospital.
Meus irmãos são muito inteligentes e dão duro na escola. Parei aqui. Minha irmã é uma garota ansiosa, mas ela é muito gentil. Minha avó também mora conosco. Ela veio da Itália quando eu tinha 2 anos de idade. Nós paramos aqui, correto? Vamos seguir aqui então e a gente já vai começar numa frase um pouco mais avançada. Esse é o tempo 7. A gente não vai falar dele por enquanto, é o presente perfeito ou presente perfeito simples. Nele a gente vai ter o have ou has como auxiliar e o passado particípio do verbo. O grown aqui está no passado particípio, no infinitivo seria grow, que significa crescer. Mas esse tempo verbal aqui, que é o presente perfeito, dá uma ideia muito de passado, seria muito, na tradução seria muito parecido com o passado simples, tá? Então aqui seria cresceu, mas com old dá uma ideia de envelheceu. Então essas três palavras aqui para falar que ela envelheceu, tá? Então eu vou anotar aqui o has grown old, envelheceu. Então ela envelheceu, mas ela é o still ainda, deixa eu apagar essa outra lista aqui. Acho que nós não vamos precisar dessa lista por enquanto. Na verdade, eu vou colocar ela lá no grupo, né? Porque aí depois eu mando para cada um de vocês. Muito bem. Então, ela envelheceu, mas ela é ainda muito. O strong significa forte, mas ela é ainda muito forte. Ela cozinha, o cooks, cozinhar, né? Ela cozinha the best food, a melhor comida. Minha família é muito importante para mim. Nós, o do é o verbo fazer. O do é tanto o verbo fazer, quanto às vezes ele é auxiliar, tá? Então, a gente tem que observar isso aí. Aqui ele não está fazendo papel de auxiliar, por não ser negativa nem interrogativa. Nós fazemos lots of things. O lot significa muitas. Things, coisas. E o together juntos. O together eu não vou notar, não. Nós fazemos muitas coisas juntos. Meus irmãos e eu gostamos de ir em longas caminhadas. Aqui o walk não é verbo, tá? Aqui é substantivo. Um detalhe relevante da gente comentar aqui. No inglês isso é bem comum, tá? Palavra com a mesma escrita, às vezes tem mais de uma utilização, às vezes utilização como verbo, como substantivo. Vou dar um exemplo clássico aqui, que é o open. O open tem utilização como verbo, com a mesma escrita, que significa abrir, por exemplo, como substantivo, abertura, e como adjetivo, aberto. Três utilizações diferentes para uma mesma escrita. Isso no português praticamente não acontece. Por exemplo, em inglês, open, 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 né? Em português, abrir, aberto, abertura, sempre com uma escrita diferente. Observar isso ajuda a abrir um pouco a mente, tá? Abra um pouco a mente em relação a isso com o inglês. Então aqui vai estar como substantivo caminhadas nas montanhas. Minha irmã gosta de cozinhar com minha avó. Nos fins de semana, weekends, fins de semana, nós todos jogamos. O game são jogos, né? Acredito que esse aí vocês já conheciam. O board vai ser tabuleiro. Board tem muitas traduções, tá basicamente tudo que é quadrado aí, que se dá uma ideia de tabuleiro, quadro, whiteboard, né? O quadro branco. Então aqui vai dar uma ideia de tabuleiro. Nós jogamos jogos de tabuleiro juntos. O laugh tem uma pronúncia diferente, né? Eu sei. Laugh significa rir. Nós rimos e sempre temos um bom tempo. Ou um tempo agradável, né? Mas literalmente aqui um bom tempo. Eu amo minha família muito. Então, 3, 6, 9 palavras aqui nós anotamos. Vamos estudá-las também. Aqui eu dei uma aceleradinha no final, pessoal. Visto também, né, que a gente já tinha pegado a ideia do exercício.
Então aí a ideia era essa mesmo, né? Começar um pouco mais devagar e ir dando uma aceleradinha. Eu vou gravar o áudio aqui também dessa segunda parte da lista, tá? Podem acompanhar. Has grown old, envelheceu. Still, ainda. Strong, forte. Cooks, cozinha. Do, fazer. Lots, muitas. Things, coisas. Board, tabuleiros. Laugh, rir. Vou colocar o áudio mais uma vez, vocês podem acompanhar também. Old, envelheceu. Still, ainda. Strong, forte. Cooks, cozinha. Do, fazer. Lots, muitas. Things, coisas. Board, tabuleiros. Laugh, rir. Pessoal, interessante que vocês leiam duas vezes essa lista, tá? Podem pausar o vídeo para fazer isso. E aí eu vou seguindo aqui. Depois que vocês tiverem lido, né? Vocês retornem, vocês tirem do pause, né? Deem play de novo. Eu vou seguir com a aula aqui. Agora, depois de vocês terem lido, né, essa lista duas vezes em voz alta, agora nós vamos ouvir aqui, sem olhar, tá? É importante que seja sem olhar. Vamos lá. Old, envelheceu. Still, ainda. Strong, forte. Cooks, cozinha. Do, fazer. Lots, muitas. Things, coisas. Board, tabuleiros. Laugh, rir. Pessoal, última vez aqui que nós vamos ouvir, sem olhar, tá? Para a gente finalizar, vamos lá. Old, envelheceu. Still, ainda. Strong, forte. Cooks, cozinha. Do, fazer. Lots, muitas. Things, coisas. Board, tabuleiros. Laugh, rir. Depois de trabalhar bem esse vocabulário, nós vamos testar aqui. Eu indico que vocês escrevam no caderno, né? E de lápis tentem lembrar as traduções. Quem for um pouco mais avançado aí pode fazer de cabeça mesmo, se estiver lembrando a grande maioria, talvez nem precise anotar, tá? Mas é importante a gente verificar. Somente assim a gente vai saber se de fato a gente está fixando esse vocabulário, tá? E eu, particularmente, quando eu estudo outra língua, essa parte é uma parte muito crucial. Às vezes eu foco muito em escrever as palavras, forçar mesmo, porque eu percebo que quando a gente não testa, acaba que a gente não guarda tão bem. É muito relevante a gente testar e ver o progresso nosso, ok? Eu já tentei muito ir seguindo sem testar, por mim mesmo, e vi que não dava o mesmo resultado. É interessante fazer essas anotações aí, pessoal. Depois de conferido, então, né, podem pausar aí se for o caso. Depois de conferido aí esse teste, né, se vocês lembrarem as traduções, nós vamos seguir aqui para traduzir o final então do texto. Então, começando aqui do She has grown old. Ela envelheceu, mas ela é ainda muito forte. Ela cozinha a melhor comida. Minha família é muito importante para mim. Nós fazemos muitas coisas juntos. Meus irmãos e eu gostamos de ir em longas caminhadas nas montanhas. Minha irmã gosta de cozinhar com minha avó. Nos fins de semana, nós todos jogamos jogos de tabuleiro juntos. Nós rimos e sempre temos um bom tempo. Eu amo muito minha família, ou eu amo minha família muito. Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui no tempo. Eu acredito que estendi um pouco mais do que eu gostaria. Nós vamos finalizar aqui então, e aí daremos sequência, né, a essa aula com o áudio e também eu vou deixar essas perguntas aqui embaixo para vocês responderem e aí nós corrigimos na próxima aula, combinado? Então até a próxima, pessoal. Bons estudos aí e até mais. Tchau, tchau.